Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Focas no Assunto, um canal feito por estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Brasília, sempre com um olhar focado no assunto. Hoje vamos falar sobre o racismo contra a mulher negra, que pode acontecer de diversas formas, algumas tão discretas que a própria mulher demora a perceber a agressão que está vivendo. Você confere agora no Era Uma Vez 2020, uma série de documentários com as jornalistas Carol Castro, Giovana Santos, Liliana Lima, Renata Nagashima e eu, Luísa Altzer, na produção. Essas são Yasmin e Tailene, mulheres negras que sofrem com as agressões do racismo velado todos os dias. Nossa, o que eu escuto de seu cabelo ruim, esse que isso aqui é ruim. E eu tenho que, eu brigo mesmo, eu falo, então, ruim é o seu preconceito. Pra gente falar de racismo velado, a gente precisa voltar um pouco na história para conseguir entender como o racismo se deu nas estruturas, inclusive governamentais. Quando a gente fala da libertação dos escravos lá em 1888, quando a princesa Isabel, num ato de extrema pressão externa, porque vários países europeus diziam que não iam mais negociar com o Brasil, que não ia comercializar com o Brasil, assina a libertação dos escravos, ela coloca todos esses escravos na rua, sem nenhuma possibilidade de trabalho, sem nenhuma referência, era um lugar desconhecido, eram pessoas que tinham sido tiradas das suas terras, trazidas para o Brasil para trabalhar de forma escrava, que depois estavam libertas e não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha possibilidades, muito não sabia ler nem escrever porque não tiveram essa oportunidade. Quando ela faz isso, logo em seguida, o Estado brasileiro constrói a Lei da Vadiagem. A Lei da Vadiagem consistia em que todas as pessoas que estavam na rua vagando ou trabalhando de maneira informal ou como pedintes na rua fossem presos. Quem eram essas pessoas? Na verdade, eu já passei por muitas situações de racismo, nos lugares mais inusitados. Eu já passei por situações de racismo dentro da minha família, eu já passei na rua com vizinhos, eu já passei na escola, eu já passei situações de racismo no trabalho também. Já passei por coisas do tipo, você não pode comer aqui no mesmo refeitório, por exemplo. Eu já passei por atendimento ao cliente e aquele cliente não querer ser atendido por mim, por conta da minha cor. Enfim, o cliente sempre tem razão. Eu não concordo, pelo menos não nesse caso. Também, eu acho que eu demorei muito pra perceber o que era racismo velado. Muitos elogios, do tipo, nossa, você é muito educada pro seu tipo de gente, você é muito bonita pro seu tipo de pele, pro seu tipo de cor. Eu levava como um elogio, mas eu entendia no finalzinho tava errado. Sabe? Eu entendia que tinha uma coisa errada ali dentro, nesse elogio. Quando a gente fala de racismo velado, é falar das nossas dores, é falar de todas as vezes que nós fomos maltratados dentro da escola, porque nós era a neguinha do cabelo ruim. Quantas vezes eu voltei para casa sem ter meu cabelo penteado, porque meu cabelo era um cabelo ruim. Eu já tive meu cabelo cortado, porque diz que cabelo de preto dá piolho. Na creche, com 6 anos de idade. Nós, mulheres negras, temos que trabalhar todos os dias e lidar todos os dias com o racismo. Quando a gente fala Santo, eu estava procurando emprego e eu me candidatei a uma vaga com um currículo sem foto. E quando eu fui até lá conversar com o gerente da loja, ele falou para mim que o meu perfil era bom, minha experiência era boa, que eu falo bem, mas que por conta da minha cor eu não era adequada para aquele ambiente. Eu infelizmente não tive como registrar essa resposta, então não tive como ir atrás disso. Acho que uma situação que eu passei, foi em uma loja que eu estava vendo, eu ia comprar, eu tinha dinheiro, eu queria comprar, e uma atendente não me atendeu, de jeito nenhum, porque eu claramente era negra, e, eu entrei de short, eu fui, já com o objetivo de comprar aquilo, sabe? Eu entrei de short e tal, e a pessoa não me atendeu de jeito nenhum. E enquanto eu tava pegando as coisas, só pra ir pro caixa, uma cliente entrou também, veio pra mim e me perguntou, quanto que é o preço disso e disso? E eu olhei pra ela e falei, eu não sou da loja. Assim,
Não sei se você tá percebendo, eu não tô com uniforme, eu não sou da loja, sabe? E aí a pessoa, ai, desculpa. E tipo assim, eu fico muito chateada e pé da vida com essa situação, porque tipo assim, claramente a gente não é da loja. Dá pra perceber, sabe? Mas as pessoas, elas, sei lá, estão tão acostumadas, tipo assim, a achar que preto é trabalhar em loja. Preto não pode andar em um carro bom. Preto não pode ter mesmas coisas que as pessoas brancas, sabe? A gente tem que estar numa posição inferior. Quando a gente fala de mulheres negras, o racismo velado faz com que mulheres negras sejam a maioria das vítimas de feminicídio. Enquanto o número de feminicídio contra pessoas brancas, contra mulheres brancas cai, o número de feminicídio contra mulheres negras cresce. E aí muita gente me fala, Dani, mas isso é porque o preto é maioria. Por que a gente é maioria das vítimas e não é maioria dentro dos espaços de poder? Quantas médicas negras você conhece? Quantas professoras negras você teve desde do pré-escolar ou da creche até a universidade? Quantas juízas negras você conhece? Quantas parlamentares negras você conhece? A gente não é a maioria? O racismo velado, ele faz isso. Ele coloca as mulheres negras em situação de extrema vulnerabilidade. Nossos corpos são vistos como objetos. Assim como em 1860, que os senhores feudais achavam que eram donos de nós, nos violentavam e nós não podíamos fazer nada, ocorre nos dias atuais. As mulheres negras são as maiores vítimas de estupro. Assim, eu cansei de escutar em relacionamento, tipo assim, ai, eu já ouvi falar que mulheres da sua cor são mais fogosas, que mulheres da sua cor tem um fogo interno. E eu fico, gente, da onde vocês estão tirando isso, sabe? Da onde que vocês têm isso na mente de vocês? Que, tipo assim, a gente é mais fogoso e eles veem a gente como objeto sexual. Não serve pra ter um relacionamento, sabe? Então isso, o racismo velado, ele vem muito disso. É disfarçado de um elogio, porque eles não falam assim literalmente, sabe? Eles entram num contexto, num assunto e soltam essa frase. E você fica, nossa, que bom, né? Antes eu achava, nossa, deve ser um super elogio e tal, ótimo. Mas depois disso eu fico percebendo que não, sabe? Isso é só... Em tempos de pandemia, as mulheres negras são as maiores vítimas também com relação ao Covid. Quando a gente faz o comparativo das pessoas que morreram de Covid, grande maioria dessas pessoas eram homens e mulheres negras. E a gente não é a maioria no atendimento. O racismo velado é isso. Se eu acho que isso é possível ser mudado, talvez. A gente tá lutando muito pra isso, sabe? Mas acho que enquanto, sei lá, a gente não ocupar mais televisões, rádios, ocupar mais o espaço, o racismo velado ainda vai existir e vai ser muito difícil de combater, sabe? Sempre tem uma pessoa ou outra que, tipo assim, não consegue ver, não consegue reparar o quão é difícil pra gente, sabe? E ainda tem pessoas que ainda acreditam que não existe racismo e continuam propagando tudo que é aprendido e ignoram o que a gente está tentando falar. Acho que as pessoas, enquanto não conseguirem escutar o que um preto de verdade tem que falar, que uma pessoa preta tem que falar, o racismo velado não vai acabar, sabe? É que isso, na verdade, é triste para quem comete. A gente é triste, a gente sofre o baque com aquilo, bate aquela revolta quando isso acontece. Mas depois que alivia, a gente percebe que só dá pra sentir pena. Porque isso aqui é só uma capa. O que vale mesmo tá por dentro. E pra mim, a pessoa racista, a pessoa preconceituosa de modo geral, pra mim, o que ela tem por baixo da capa já tá apodrecido. Quando a gente conseguir entender essas dimensões, a gente vai parar de falar que é mimimi. Tem muita gente que fala que com a democracia racial, ninguém sofre racismo no Brasil. O problema do Brasil é que a gente não consegue ver o racismo escancarado. O problema do Brasil é que esse mito da democracia racial, os pretos e pretas continuam morando em barraco de madeira lá no sol nascente com esgoto a céu aberto. O problema do racismo do Brasil
é que de não reconhecer que existe racismo no Brasil, é que nós pretos e pretas continuamos em situação de extrema vulnerabilidade. Esse foi o Era Uma Vez 2020 de hoje, uma série de documentários aqui do canal. Mas o que você achou? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!